Meus queridos, que bom mais uma vez estar aqui com você no Opção para a Vida. Ontem nós ouvimos a pregação do pastor Bosco e hoje o reverendo estará concluindo a mensagem. Fique conosco, coloque o seu coração diante de Deus e seja edificado pela sua palavra. Antes de ouvirmos então a pregação proferida pelo pastor João Bosco de Moraes, eu quero convidar você a elevar o seu coração em cânticos ao Senhor mais uma vez. Há um mundo perdido lá fora, outro mundo perdido aqui dentro, e no centro de tudo estou eu. Os gemidos são fortes e claros, são de gente carente de amor, mas lhes falta o remédio. Onde estão esses homens chamados por Deus? Onde estão as candeias para iluminar este mundo? Deus procura os loucos da terra, braços fracos aos olhos do mundo, que no fundo, só dependem do Pai. Não se encantam com facilidades, não se vendem por preço qualquer. Seus espelhos são raros, testemunhos de fé. Onde estão esses homens chamados por Deus? Onde estão as candeias para iluminar este mundo? Deus procura os loucos da terra, braços fracos aos olhos do mundo, que no fundo, só dependem do Pai. Não se encantam com facilidades, não se vendem por preço qualquer. Seus espelhos são raros, testemunhos de fé. Onde estão esses homens chamados por Deus? Onde estão as candeias para iluminar este mundo? Tiago, capítulo 4, que eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias e lermos o que é que Tiago nos ensina. Alguém já disse que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. No capítulo 4, ele nos dá uma grande lição para que a gente aprenda a sermos sábios. Capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Bom, você pode planejar, não tem nada demais. Aqui, inclusive, você pode até dizer, atendei vós, que
fazeis isso. Porém, ele, no verso 14, ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a meia hora. Eu posso sofrer um acidente, eu posso sofrer de súbito assim, um mal, e sofrer um infarto. Quem é que pode garantir? A nossa vida é como uma vela que está acesa, de repente o vento sopra e apaga. Ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Eu não sei o que é que vai acontecer em 2026. Eu não sei nem o que é que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a uma semana, daqui a um mês. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer. Aí é que entra agora a maneira como você deve planejar as coisas. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, Ele vai permitir que isso que eu tenho planejado aconteça e eu possa realmente ver esse sonho se tornar uma realidade e se concretizar. Eu vou inclusive citar um exemplo que nós passamos recentemente, a nossa família, né? Ainda estamos abalados, né? Mas todos vocês oraram muito por Ana Luísa, minha enteada, e pelo seu filhinho que estava para nascer. A criança nasceu, foi muito difícil o período de gestação, risco de gravidez de risco. Ela poderia ter morrido, né? Ela poderia sofrer na hora do parto. Tanto é que os médicos que vinham acompanhando ela, eles acharam por bem fazer uma cesárea antes, porque não podia garantir que ela iria sobreviver se deixasse passar para mais alguns dias. Foi tudo feito muito rapidamente. A criança nasceu, né, foi 1,2 kg, né, muito fragilizadazinha, foi logo para a incubadora. E, diga-se de passagem, tudo foi preparado para o nascimento dessa criança. Tudo foi um verdadeiro sonho. Ela, com muito gosto, com muito prazer, eu estive lá visitando, fez o quarto da criança, tudo azul, tudo bem trabalhado, berço de primeira, uma cadeira para embalar a criança quando fosse amamentar, brinquedinhos, né? Eu mesmo, quando estive em Israel, trouxe um camelinho, um camelinho azulzinho que ela tinha pedido. Traga um camelinho de pelúcia, né? Nós trouxemos. Tudo foi planejado. O que vocês imaginarem foi feito. Mas diante do estado de saúde que se agravou, ela chegou até a se despedir do seu marido. Vou dar as senhas das minhas contas. Se por acaso eu não sobreviver, está aqui. Você tome, está aqui o nome as contas bancárias, está aqui, senha A daqui, senha dali, senha de Banco do Brasil, do Caixa Econômica. Se despediu da irmã dela. Foi muito forte essa cena. Mas o fato é que a criança nasceu. E com muita dificuldade estava incubada lá, né? Passou apenas 23 dias. Uma vida curta, muito curta mesmo. E acontece que aquela criança não resistiu, porque ela teve uma infecção, uma bactéria hospitalar, e por isso, infecção hospitalar, e ela veio a óbito. Nós estivemos realizando a cerimônia fúnebre, e tudo que foi sonhado, tudo que foi planejado, não foi como se fez, não aconteceu como se sonhava, como se tornasse realidade, uma realidade. Foi tudo totalmente diferente daquilo que se planejou. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para dizer que nós precisamos quando planejarmos alguma coisa, não nos esquecermos jamais de dizer: se for da vontade de Deus, se for plano de Deus, Ele vai permitir que eu realmente chegue a conseguir, a conquistar esse sonho, ver se concretizasse na minha vida. Essa é a lição que nós encontramos aqui em Provérbios capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele é que nos dá essa condição de vermos os nossos sonhos se concretizarem. Há muita gente que às vezes planeja uma coisa e sai totalmente diferente daquilo que se planejou.
Então, como planejar 2026? Nós queríamos que vocês, pelo menos, pensassem nesses versículos que eu li para vocês. E lembremos que Tiago nos revela o modo como devemos nos comportar quanto ao ano novo que se avizinha. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como faremos isto ou aquilo. Que lição Tiago nos dá para que você possa dizer, se Deus permitir, se Deus quiser, Ele vai me dar essa bênção. Sempre quando eu vou tomar alguma decisão na minha vida, eu já disse isso aqui a vocês reiteradas vezes, sempre eu peço a Deus um sinal, antes de que eu receba ou que não aconteça. Senhor, se for da tua vontade, que aconteça de eu ser bem sucedido nessa área, seja familiar, seja conjugal, seja financeira, seja o que for, a compra, a venda, uma viagem, seja o que for, eu peço a Deus um sinal. E eu me inspirei muito, desde que me converti, lá no livro de Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8, você vai encontrar a história de Gideão. Gideão, um homem simples, humilde, mas foi levantado por Deus para lutar contra os amalequitas, contra os midianitas. E ele disse, Senhor, eu não sou digno, eu sou menor da minha tribo, eu sou o mais pobre, mas o Senhor é contigo, eu serei contigo. E mesmo assim, ele pediu a Deus uma confirmação, Senhor, se for da tua vontade, e se isso tiver de acontecer por meu intermédio, eu vou colocar um novelo de lã, lá no terreno, no fundo do quintal da casa, na lavoura, um novelo de lã, e esse novelo de lã, ele vai estar umedecido pelo orvalho do céu, e ao redor esteja seco. Me dá esse sinal. E Deus fez do jeito que ele pediu no outro dia. E aí no outro dia ele disse, Senhor, agora não se te incomoda, eu quero o contrário, eu quero que o novelo de lã esteja seco e ao redor todo orvalhado, o orvalho que cai do céu. E do jeito que ele foi, pediu no outro dia, disse, então, Senhor, tu confirmaste, é a tua vontade. Eu aprendi com Gideão, desde que me converti, tudo que eu vou fazer na minha vida, pedir a Deus um sinal. Eu posso planejar, como planejei o primeiro casamento, o segundo casamento quando fiquei viúvo, quando vim para Campina Grande, pastorear a primeira igreja lá no Centenário. Tudo que eu tenho feito até agora, eu não sei fazer sem antes pedir a Deus um sinal. Quando o sinal acontece, eu digo então é porque é a tua vontade. E quando o sinal não acontece, eu também digo, é feita a tua vontade. Eu não fico chateado não, nem vou ficar, deu errado. Não, de jeito nenhum. Você precisa ter convicção, ter certeza absoluta, de que aquilo que você pediu, mediante um sinal que você pede, porque eu peço assim, Senhor, se for da tua vontade, para a tua glória, que isso aconteça. Se não for, Senhor, que não aconteça. Eu aprendi a fazer isso e até hoje nunca vi dar errado. Eu até aconselho a vocês que façam isso. Deus é o nosso Senhor que nos guarda, nos livra, nos protege. Mesmo em meio às tribulações, às provações, Ele sabe o que fazer. Então, não deixe de planejar. Pode planejar. Agora diga, Senhor, está nas tuas mãos. Se isso tiver de acontecer para a tua glória, que aconteça. Se não, Senhor, não aconteça. E aceite a vontade de Deus. Queria que você pensasse um pouco o que é mais importante para você em sua vida. É o que você vai pedir a Deus para Ele dar direção, ou você pedir que Deus satisfaça o desejo do seu coração? Isso é o que você precisa de colocar diante do Senhor. Eu estou com vontade, Senhor, de que realmente seja assim, 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 que isso aconteça. Eu quero que o Senhor abençoe e tudo dê certo. E se der errado, como é que você vai ficar? É porque Deus não fez a sua vontade, ou você queria que Deus fizesse a sua vontade? Jesus no Pai Nosso nos ensina, seja feita a tua vontade, não a minha.
Que nós às vezes queremos que Deus atenda mais aquilo que nós estamos desejosos que aconteça do que aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Então, em 2026, seja qual for a situação, a adversidade que você vier a passar, não se sinta frustrada ou frustrado. Podemos sonhar, devemos planejar, sim, mas não esqueça do que Tiago nos diz. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Jesus mesmo disse: qual o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião ou uma serpente? Jesus disse: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que toda decisão, é como diz aqui, o último versículo, vem do Senhor. A parte C do versículo 33, que eu li para vocês, é do Senhor que procede toda a decisão. O último versículo que eu li para vocês, Provérbios 16, o versículo 33, a parte C, a última partezinha, só o versículo, essa parte, essa frase: mas do Senhor procede toda a decisão. Eu vou terminar aqui lendo para vocês uma ligeira crônicazinha que eu fiz na cerimônia da criança, que eu acabei de historiar para vocês, e eu fiz essa crônicazinha como uma maneira assim de expressar o sentimento da perda daquela criança. O menino já tinha o seu nomezinho, Lorenzo, nome bonito, né? Já tinha sido registrado no cartório, tudo. Gente, vocês imaginem o que é uma festa, um aparato esperando o acontecido ou o acontecimento que não ocorreu. Eu vou só ler isso aqui e concluo com esta palavra. A cerimônia fúnebre, eu me dirigi à criança e me dirigi também aos familiares ali presentes. Lorenzo, você ao nascer trouxe muitas alegrias e muitas expectativas aos seus pais. A sua titia Lisiane sonhava lhe abraçar e lhe beijar. Seus avós paternos lhe receberiam como primeiro neto, e Dona Marlene como único bisneto. Ela está com quase 100 anos, né? 95 anos. Está viva. A sua vovó Luizinha, na intimidade, né, afetiva, que já demonstrava ser aquele tipo de vovó coruja, já havia lavado e engomado todas as suas fraldinhas, sem que nenhuma delas foi usada. Todos sonharam muito com a sua chegada. Ninguém contava que a sua chegada não seria por muito tempo entre nós, pois tudo foi preparado amorosamente. Do berço ao dormitório sagrado, os primeiros brinquedinhos foram carinhosamente pensados. A cadeira que serviria de lhe embalar nos braços de sua mãezinha, depois de lhe amamentar, até você relaxar e dormir, tudo não passou de um sonho. Ninguém sabia o que aconteceria após o seu nascimento. Somente o destino marcado por Deus sabia que você, depois de nascer, só viveria apenas por 23 dias. Foi como se você vivesse apenas um segundo de toda a sua existência. Você foi uma pessoinha especial. Foi um presente de Deus por alguns dias. Pensando cá com os meus botões, nosso Pai Celestial viu que esse mundo aqui embaixo está tão insuportável, que Ele viu que você não merecia sofrer tanto, além do seu sofrimento que passou e lutou tanto ao nascer, até não suportar e falecer. O que foi bom para a nossa família, sem sombra de dúvidas, foi melhor para você, pois você foi para os braços de Jesus. Inclusive Paulo declarou que quem está em Cristo
Estar em Cristo é incomparavelmente melhor. Quem deve estar felicíssimo com a sua chegada no céu é o vovô Zé Andrade, o pai da Ana Luísa. Ele deve estar lhe cobrindo de beijos e abraços. Ele deve estar cobrindo você de beijos e abraços. Nesse momento de separação, sentimos um misto de tristezas e de alegrias. De tristeza porque foram pouquíssimos os dias de convivência com você na UTI, sem termos a aproximação como gostaríamos de ter. Porém, jamais serão esquecidos das nossas memórias esses momentos que você trouxe expectativa para toda a família. Enfim, o Salmo 139 nos ensina que nós temos um prazo de validade. Muitos vivem muitos e muitos anos de vida, outros algumas horas ou alguns dias de vida, que foi o seu caso. Mas a vontade do nosso Deus e Pai é boa, perfeita e agradável. Foi feita a vontade de Deus. Não lhe dizemos adeus, mas um até breve, pois brevemente nos encontraremos e estaremos juntos para sempre. Amém, amém e amém. Esta foi a nossa prédica na cerimônia fúnebre do Lorenzo, essa criança que nasceu e apenas viveu 23 dias. Não sabemos o que sucederá amanhã, é isso que Tiago nos diz. Por isso, eu chamo a vossa atenção, quando você for fazer algum plano, diga: se for feita a tua vontade, se eu estiver vivo, e se for feita a tua vontade, que aconteça isso. Se não, não vá perder tempo, muitas vezes até se maldizendo, blasfemando, murmurando, não é? Então, principalmente quando você perder um ente querido, saiba tirar e aprender lições, mesmo com aquilo que é negativo, mesmo com aquilo que não saiu como nós gostaríamos que saísse. E você será uma pessoa realmente bem sucedida, conforme a nossa prédica, que eu creio que deve estar aí no Data Show, né? Não sei se já foi colocado aqui, mas a mensagem é esta: como devemos planejar 2026 para que sejamos bem-sucedidos. Há muito tempo atrás, Deus falou pelos profetas, e muito que sabemos foi nos ensinado assim. Mas a palavra do Senhor, enfim, sempre foi dita, e assim o povo foi orientado. Foram as leis, os mandamentos e preceitos, todos efeitos de um Deus zeloso a ensinar. Mas com certeza muitos não fizeram caso e andaram rasos nos seus próprios pensamentos. Então a paz se foi, o escuro atrapalhou. Povo sem Deus é povo pervertido, vive escondido na pretensa liberdade. Mas a sinceridade pode ser uma cilada. Nossos dias, sim, isso não é diferente. Não basta ser um crente para ser alguém fiel. Não é o anel no dedo que garante a aliança, pois a esperança está só na palavra.
E a hora já chegou para avaliar a vida, rever caminhos nunca consertados, de ouvir a voz de Deus, guardando os seus recados, provando então a verdadeira paz, que agora é real. A Bíblia revelou: povo de Deus é povo convertido, que então desfruta verdadeira liberdade, paz de verdade que jamais será tirada, que então desfruta verdadeira liberdade, paz de verdade que jamais será tirada. Ouvimos então a conclusão da mensagem do pastor Bosco e espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro de 2026, estamos a 2 dias da consciência cristã. Desde já, quero convidar todos vocês para o programa especial de quinta-feira, dia 12. Teremos uma entrevista com o pastor Helder Faber. Desde já, coloca aí na sua agenda a entrevista com o pastor Helder, uma opção para a vida de quinta-feira. Antes de terminarmos este programa, eu quero que você também fique com mais um cântico ao Senhor. Se no fim de tudo que eu já fiz aqui, se no apanhado de minha história me mostrar apenas que eu vivi, me dizer somente que eu corri atrás do vento, mas se for assim não passo de um menino. Sou igual a nuvem que logo se vai. O que guardado eu tenho em minha mão, o que comigo levo desse chão, nem mesmo o vento. Mais uma vez, tenho que cantar assim para lhe dizer agora que os tesouros dessa vida ficarão aqui. Então por que não dedicar a minha vida no altar, servindo a Deus de todo o coração? Nas nuvens o Senhor da glória, me chamar pra vida eterna prometida. Não sei diante disso o que fazer, mas sei sinceramente o
te dizer: sim, ando nas nuvens do Senhor da glória, me chamar pra vida eterna prometida.